do livro Respostas a Algumas Perguntas, palestra número 29, de Abdu'l-Bahá. No versículo 22 do capítulo 15 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, está escrito: E assim como em Adão morrem todos, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que significam estas palavras? Resposta: saibam que há no homem duas naturezas, a física e a espiritual. De Adão ele herda a natureza física. Da realidade do Verbo de Deus, que é a espiritualidade de Cristo, herda ele sua natureza espiritual. A natureza física nasce de Adão e é fonte de toda a imperfeição, enquanto a espiritual deriva das graças do Espírito Santo e é a fonte de toda a perfeição. Cristo sacrificou-se a fim de que os homens se livrassem das imperfeições da natureza física e viessem a possuir as virtudes da natureza espiritual. Esta, vindo a existir pelas graças da realidade divina, reúne em si todas as perfeições, manifestando-se através do sopro do Espírito Santo. São as perfeições divinas, luz, espiritualidade, orientação, sublimidade, aspiração elevada, justiça, amor, benevolência, bondade para com todos, filantropia, a essência da vida. É o reflexo do esplendor do sol da realidade. Cristo é o foco central do Espírito Santo. Nasceu do Espírito Santo. Foi animado pelo Espírito Santo. É descendente do Espírito Santo. Isto é, a realidade de Cristo não descendeu de Adão, mas sim nasceu do Espírito Santo. Segundo esta terminologia, pois, o versículo como em Adão morrem todos, assim também todos serão vivificados em Cristo, significa ser Adão o pai da humanidade, ou seja, a causa de sua vida física. Embora uma alma vivente, não foi ele quem deu a vida espiritual, enquanto Cristo é a origem da vida espiritual do homem. Sua foi a paternidade espiritual. Adão é alma vivente, Cristo, espírito animador. Este mundo físico do homem está sujeito ao poder dos desejos lascivos, havendo pecado em consequência. Não se acha sob o domínio das leis da justiça e da santidade. O corpo humano é cativo da natureza, agindo de acordo com seus ditames. Por isso, pois, que pecados como zanga, ciúme, contenção, cobiça, avareza, ignorância, preconceito, ódio, orgulho e tirania existem no mundo físico. Existem na natureza humana todas estas qualidades brutais. Sem a educação espiritual, o homem é bruto. Selvagens da África, por exemplo, cujos hábitos e moral são puramente sensuais, seguem as exigências da natureza ao ponto de se despedaçarem e comerem uns aos outros. É evidente, pois, ser o mundo físico do homem um mundo de pecado. Neste mundo, o homem não se distingue do animal. Todo o pecado se origina nas demandas da natureza, as quais, vindo das qualidades físicas, não constituem pecados para os animais, ao passo que para o homem o são. O animal é a fonte das imperfeições, como zanga, sensualidade, ciúme, avareza, crueldade, orgulho. Todos esses defeitos se encontram nos animais, sem que constituam pecados, mas no homem são pecados. De Adão se origina a vida física do homem, mas a realidade de Cristo, isto é, o Verbo de Deus, é a causa da vida espiritual. Serão vivificados significa que todas as imperfeições provenientes das necessidades da vida física do homem são transformadas em perfeições humanas, graças aos ensinamentos e à educação deste Espírito. Assim, pois, Cristo foi um Espírito vivificador,
a causa da vida em toda a humanidade. Adão foi causa da vida física, e desde que o mundo físico do homem é o mundo das imperfeições, as quais são equivalentes à morte, São Paulo se refere às imperfeições físicas como sendo a morte. Os cristãos em geral, entretanto, acreditam que por haver Adão comido da árvore proibida, assim pecou, pois desobedeceu, e a consequência desastrosa de sua desobediência foi transmitida como herança, permanecendo entre sua posteridade, sendo assim que ele se tornou causa da morte do gênero humano. Tal explicação é pouco razoável e evidentemente errada, pois significaria que todos os homens, até os profetas, os mensageiros de Deus, sem terem cometido qualquer pecado ou erro, simplesmente por serem da posteridade de Adão, sem outra razão, fossem pecadores, devendo permanecer cativos no inferno, sofrendo dolorosos suplícios até o dia do sacrifício de Cristo. Longe seria isto da justiça de Deus. Se Adão foi pecador, qual foi o pecado de Abraão? Qual o erro de Isaque ou de José? De que teve culpa Moisés? Mas Cristo, que é o Verbo de Deus, sacrificou-se. Isto tem dois significados, um evidente e um esotérico. O primeiro é este: foi o objetivo de Cristo representar e promover uma causa destinada a educar o mundo humano, vivificar os filhos de Adão e esclarecer todos os homens. E desde que o apoio a tão grande causa, uma causa vista com hostilidade pelos povos do mundo, por todas as nações e todos os povos, acarretava seu sacrifício, exigia que fosse crucificado. Assim, Cristo, ao proclamar sua missão, sacrificou a vida. A seu ver, a cruz era um trono, a ferida um bálsamo e o veneno mel. Ergueu-se a fim de educar os homens e para dar-lhes o espírito da vida. Ele se sacrificou a si próprio, pereceu no corpo a fim de animar os outros pelo Espírito. O segundo sentido do sacrifício é este: Cristo era como uma semente, e esta semente sacrificou sua própria forma para que a árvore crescesse e se desenvolvesse. Embora fosse destruída a forma da semente, sua realidade manifestou em perfeita majestade e beleza na forma de árvore. A posição de Cristo foi a de absoluta perfeição, e semelhante ao sol, ele fez suas perfeições se irradiarem sobre todas as almas crentes, e as graças de sua luz iluminaram a realidade do homem. Eis porque ele diz: Eu sou o pão que desci do céu. Quem comer deste pão não morrerá. Quer isso dizer, quem participar deste alimento divino atingirá a vida eterna. Ou, em outras palavras, quem participar destas graças e adquirir estas perfeições alcançará a vida eterna. Obterá os favores pré-existentes, livrar-se-á das trevas do erro, sendo guiado pela sua luz iluminadora. Assim, pois, a forma da semente foi sacrificada em benefício da árvore, mas suas perfeições, em virtude desse sacrifício, tornaram-se evidentes. Havendo estado oculta na semente a árvore, com ramos, folhas e flores. Ao sacrificar-se a forma da semente, suas perfeições apareceram na forma perfeita de folhas, flores e frutos.